Fala galera, beleza? Eu sou o engenheiro Alan Araújo e estou passando aqui para agradecer o pessoal do Torcida Amiga por ter aberto um espaço e aberto a oportunidade de apoiar esse conteúdo. A galera do Torcida Amiga está criando um conteúdo independente e um conteúdo de excelente qualidade. E eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar aqui a minha empresa. Eu sou o engenheiro Alan Araújo, engenharia de telecomunicações. Portanto, se você trabalha ou quer trabalhar nessa área de telecomunicações, a gente tem cursos de fibra ótica, nós temos uma empresa de engenharia, podemos te apoiar, você ou seu amigo que tem um provedor de internet, tá bom? Podemos fazer consultoria na parte de CREA, parte de segurança do trabalho, na parte também de eletricidade, todos os serviços envolvendo a galera de provedores de internet e fibra ótica, a gente tá junto. Então, se você ainda não tem e também pensa em montar um provedor de internet do zero, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Agora eu vou deixar vocês com o pessoal do Torcida Amiga em mais um conteúdo de excelente qualidade. Valeu, galera. Brigadão pela oportunidade. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma entrevista sensacional aqui no nosso querido Torcida Amiga, a página que você já sabe é a página Casa de Você Torcedor, tá bom? Hoje eu tô com uma entrevista, não é que é uma entrevista sensacional, fantástica, não tem nem adjetivo para ela. Nosso querido Paulinho Kobayashi, grande treinador do Ferroviário. Paulinho, prazer estar aqui contigo, muito bacana mesmo. Obrigado por nos receber aqui no Centro de Treinamento Ferroviário, por receber o Torcida Amiga e também por ser um amigo do Torcida Amiga, porque eu sei que você já tem contatos aqui nesse meio. Também seja muito bem-vindo novamente ao Ferroviário. Bom, primeiro, muito obrigado. É um prazer poder falar com vocês, que eu também sou fã, eu acompanho. Né? A gente acompanha, isso daí é legal. Acho que Torcida Amiga não tem, você vê que não tem sacanagem, é profissional. Então, assim, quando se trata de pessoas profissionais, eu admiro. E eu sou um admirador de pessoas que trabalham com muito profissionalismo. E eu tenho visto, eu tenho acompanhado e fico até satisfeito de poder estar podendo falar um pouquinho, podendo dar entrevista quando se trata de seriedade, que eu sou assim. Não tem como ser de outra forma. Paulinho Kobayashi, os torcedores do Ferroviário te conhecem de cabo a rabo, isso é fato. Primeiro porque você marca a história de forma muito emblemática, com um título recente, mas eu quero trazer um pouquinho antes. Eu quero trazer para aquela galera que diz Paulinho Kobayashi, quero conhecer melhor essa pessoa. Vamos falar do Paulinho jogador, porque poucos lembram, ou poucos se dão essa importância de ver que Paulinho foi um jogador, e não foi qualquer jogador, foi um jogador com muita qualidade. E aí eu queria começar a entrevista nesse sentido, falando um pouquinho da sua época de jogador, como que foi chegar nessa profissão e ter conseguido êxito como jogador profissional. Os mais jovens não realmente pode ter escutado falar do nome que é diferente, né? Bem não, diferente. Porque o que eu acho que me ajudou bastante também foi o nome ajudou bastante, o sobrenome diferente, as pessoas acabam marcando justamente pelo fato de ser até mesmo descendente de japonês no futebol brasileiro, né? E eu sempre gostei muito de futebol. Quando eu iniciei minha carreira, pensava até iniciar minha carreira, foi em 82, quando eu vi a seleção de 82. Acho que muitos que hoje, torcedor, nem viu essa seleção jogar, mas eu tinha 12 anos e eu lembro muito bem, ali marcou muito minha vida e eu queria ser um atleta de futebol profissional, pela admiração que eu tive pelos Zico, Sócrates, Cerezo. Então, assim, são jogadores que eu vi aqueles lá, era um jogador de verdade, né? E eu queria ser um jogador, talvez eu não conseguisse ser tão de verdade como eles, mas graças a Deus, assim, eu consegui me profissionalizar, consegui chegar em clubes grandes, consegui fazer uns gols também que ficaram marcados, alguns títulos. Então, eu sou muito grato que o futebol mudou minha vida completamente. E depois eu queria ser treinador, né? Já me preparei bastante, né? Até chegar aqui no Ferroviário, onde eu falo que a princípio foi o que um divisor de águas para minha vida profissional. Agora, passada essa fase de jogador, você conseguiu ter êxito, se tornou profissional, ganhou títulos. E hoje em dia a gente vê alguns jogadores, ex-jogadores, sendo treinador, mas tem diminuído essa frequência. A gente vê que tem muita gente que ou está no meio do futebol ou é de outra área e começa a engajar na área de técnico, né? Ser técnico realmente profissional. Isso eu estou falando de futebol nacional. A gente vê que tem muitos exemplos de ex-jogadores no futebol internacional que têm tido êxito. Para você, quando foi o momento que você concluiu a sua carreira e disse: eu vou ser técnico de futebol, eu vou estudar essa área, eu vou buscar me empenhar nessa área? Na verdade, assim, eu sempre gostei do futebol, né? Futebol,
estava dentro de mim, e início de carreira eu vi um técnico que me chamou muita atenção, que foi o Cilinho, na parte tática. Então ele me chamou demais a atenção e eu pensei, falei, rapaz, esse treinador é diferente, né? Então marcou para mim aquilo, e até então eu só pensava em jogar futebol. Depois que eu voltei da Europa, que eu comecei a me preparar para ser técnico de futebol, eu falei, não, eu vou ser técnico de futebol. Eu gostei muito, principalmente lá, que onde mexe muito comigo nessa parte tática, né? De estudar e entender o jogo, ter a leitura de jogo. Quando eu tive com o Cilinho em 93, né, que eu vi ele fazendo uma leitura de um jogo, e depois quando eu fui para a Europa também era constante, né, essa leitura de jogo, e aí eu me empenhei e falei, não, agora eu vou estudar, vou me preparar, que eu quero ser técnico de futebol, porque é uma fase assim diferente de jogador de futebol. Um jogador de futebol você vai lá e joga seu futebol, agora o treinador ele tem que se preparar realmente, né? E eu falo que o treinador, ele não é só um grande treinador por ter sido um ex-atleta, ele tem que se preparar também, né? Então, eu falei, não, eu quero ser um treinador e eu preciso me preparar. E aí eu fui estudar, né? Fiz os cursos, tenho todos os cursos da CBF, até licença Pro eu tenho, mas isso também não qualifica como um bom treinador. E sim, os resultados, o dia a dia, o trabalho. E foi quando eu falei, não, agora 2009, queria parar até 2008, né? Em 2009, que eu recebi o convite do Marcelo Veiga, falecido Marcelo Veiga, que vestiu muito bem a camisa também do Ferroviário. Verdade. Ele falou, olha, Paulinho, vem aqui que você não vai parar não, velho. Você está jogando ainda muito, você vai... E eu tinha 39 anos, eu queria ser treinador. Ele falou, não, então eu vou. Parei no Bragantino, disputando a primeira divisão do Paulistão, né? Eu achei que seria um bom momento para eu parar. Foi onde eu... Falei, não, a partir de hoje eu não quero mais saber de bola, eu vou ser treinador de futebol. E hoje em dia, a discussão que existe é justamente essa. Os treinadores brasileiros, eles têm qualidade para estar à frente do futebol de alto nível, né? E a gente vê que, recentemente, a gente teve alguns técnicos que tiveram êxito, e o grande exemplo aí foi o próprio Tite, né? Filipão, que são treinadores que disputaram a Copa do Mundo pelo Brasil, que tiveram experiências, no caso do Filipão, até internacional. Mas como que você vê esse mercado de técnicos hoje? O Brasil tem bons treinadores e cria bons treinadores a partir do que é estudado e trabalhado aqui? Essa pergunta aí é muito boa. Eu vou te explicar o porquê. Porque, assim, um tempo atrás, antes do Dorival assumir, até naquela transição de Fernando Diniz, a seleção brasileira pensava muito em um técnico estrangeiro. E aí isso me chama a atenção. Não que eu não gostaria que fosse um técnico estrangeiro, não é isso. A questão é, se a CBF prepara um técnico de futebol, dá um curso, dá ensinamentos para os técnicos de futebol no Brasil, até a licença Pro, que eles falam que é o top, que é o mais alto nível de estudo, você prepara todos esses técnicos, na hora de escolher, você não escolhe esse técnico. Então, eu acho que não faz sentido você fazer um curso para que você possa preparar os técnicos aqui no Brasil e na hora de você escolher um de fora. Então, eu acho assim, que o Brasil tem grandes técnicos. Não significa que um ex-atleta é grande técnico, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu sei essa separação, porém eu entendo que se o Brasil prepara os técnicos, um país que é pentacampeão, e ele vai e busca um técnico de outro país que é tricampeão ou bicampeão, eu vejo que você está voltando e qualificando quem está fora mais do que quem você está ensinando. Então, eu entendo dessa maneira que, assim, o Brasil, por ter grandes técnicos, deveria valorizar um pouquinho mais, melhorar o curso, qualificar ainda mais e não ir buscar de fora, sendo que você está preparando aqui, você ter uma faculdade, ensinar e você contratar professores que se formaram em outras faculdades. Então, você não está qualificando para utilizar o que você tem de melhor, aquilo que você acredita, aquilo que você ensina. Você está trazendo de outros, ou seja, o outro é melhor do que o meu. Então, essa questão que eu vejo, a diferença do treinador hoje brasileiro e o que é de fora. E aproveitando um pouquinho do que você falou, concluiu ali a carreira em 2009, parou de jogar e iniciou a trajetória como técnico. Como é que foi as primeiras experiências, inclusive sua primeira passagem pelo Ferroviário que aconteceu anteriormente? Quando eu parei de jogar, eu já queria ser técnico. A primeira oportunidade que eu tive foi em Santos mesmo, na Portuguesa Santista. Em 4 jogos,
O time já estava caindo, já falaram ia desistir, não tinha chance, vai cair, vai cair, vai cair. E eu tinha 4 jogos, dos 4 eu ganhei 3. No último jogo quase que eu livrei o time, só não livramos porque o Barueri fez o gol aos 43 do segundo tempo, aí passou a gente pelo número de pontos. Não tinha até livrado em 4 jogos, ganhei 3. Falei, opa, então o caminho é esse, né? Depois eu tive as experiências lá em São Paulo, fui para Francana, fui para Taquaritinga, Santa Cruzense, Penapolense, vários clubes em São Paulo, e tive a oportunidade de vir para o Maranhão, que foi o primeiro clube onde eu vim para o Nordeste. E eu falo que assim, a minha vida profissional como técnico cresceu muito no Nordeste. E até minha família fala muito, você é nordestino, você tem que ficar no Nordeste. Porque aqui realmente mudou completamente a minha vida, né? No Nordeste, quando eu vim para o Maranhão, fui para o Piauí, vim para cá para o Ceará, pelo Floresta. E quando eu cheguei no Ferroviário a primeira vez que eu estive aqui, eu ainda vim, não pensei em dinheiro, não pensei em contrato, não pensei em nada, porque eu sabia que se eu vestisse essa camisa, se eu conseguisse fazer um bom trabalho, mudaria completamente a minha vida profissional. Porque eu estaria vindo para um time grande, um gigante adormecido. E aqui seria a minha grande oportunidade. Foi quando aconteceu tudo aquilo da primeira passagem, que não quero nem lembrar agora, que assim, coisas ruins nós temos que deixar para trás, né? É isso mesmo. Então foi assim, um momento que me entristeceu muito. Não gostei da maneira que eu fiquei aqui, poucos jogos, né? Sendo que eu fui contratado para uma Série C. No final, no início da Série C, na montagem, eu saí. E quando eu tive a oportunidade de retornar, o ano passado, no 23, eu vim com a mesma dedicação, a mesma vontade. Eu falei, não, esse gigante que está adormecido, eu vou acordar ele, e eu sei que vai ser um divisor de águas, vai me ajudar muito, e a gente vai se ajudar, né? Onde tudo aconteceu ano passado, então eu sou grato a Deus pela oportunidade que me trouxe novamente para o Ferroviário, e principalmente o Ferroviário por acreditar no meu trabalho, né? O presidente foi um que, quando eu saí, ele entendeu que não era o momento de eu ter saído. E quando eu voltei, ele falou, não, eu até entendo a injustiça que foi feita, eu quero que você venha e faça o seu trabalho que você não terminou, você vai terminar aqui. Só que nós temos alguns objetivos a serem alcançados, né? Que seria voltar para a Série C, conseguir Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e graças a Deus tudo aconteceu. E aí quando eu saí, eu falei, não, eu estou saindo, mas eu volto para casa. E agora estou de volta. Aquele até logo. Aquele até logo. Você mesmo falou sobre isso. Já a gente chega nesse ponto, mas voltando de novo para o início da carreira de Paulinho técnico, você falou sobre o Cilinho, né? Que foi um técnico que te inspirou a ser treinador, a parte tática e tudo mais. Quais outros treinadores você tinha assim uma mira, dizia, eu quero ser igual a esse cara, esse aqui é o treinador que eu me inspiro? Bom, assim, no Brasil, na minha época, né, quando eu comecei ali, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, o Vanderlei Luxemburgo era uma referência do futebol, né? Então ele era uma das pessoas que a gente tinha como referência, que achava que ele era um dos melhores treinadores que tinha, e na verdade ele era um dos melhores treinadores que tinha na época, né? Que muitas coisas mudaram, né? Até mesmo os próprios atletas mudaram, né? Então ele tinha uma maneira de conduzir que talvez hoje um pouco diferente. Então assim, como técnico de futebol, como visão de jogo, visão tática, eu acho que ele era uma das referências também, né? Depois, lógico, vai mudando, vai saindo novos treinadores, que é o caso do Dorival, que eu admiro muito o Dorival justamente por isso, né? Porque o Dorival, além de ser bom técnico, ele tem uma boa condução de grupo, né? Que eu falo que o bom treinador não é aquele que tem o conhecimento tático ou então que consegue visualizar algum sistema diferente que vai mudar o adversário, se ele não conseguir conduzir os jogadores que ele tem em mão. Então, eu acho que ele tem que saber gerir, ter uma gestão de pessoas diferenciada, porque assim ele pode tirar o melhor de cada atleta. E no momento, naquela época mesmo, o Vanderlei era um que conseguia. O Paulinho tem um ano espetacular na volta em 2023, e aí já tocando nesse assunto. 2023 chegou, no início teve algumas situações que eu sei que o Paulinho não gostou, eu trabalhava muito próximo, né? A gente estava sempre ali na beira do gramado te acompanhando nos trabalhos, nos jogos do Ferroviário, e a gente notava que o Paulinho tinha hora que estava meio chateado com coisa ou outra, mas isso nunca era na hora do jogo, era sempre na hora da coletiva e no momento de poder falar, o Paulinho chegava e falava. Na hora do jogo a preocupação era vencer, e esse foi um time extremamente vitorioso. Como que foi a sensação de trazer esse time até o título da Série D, da forma que foi esse título, e principalmente as principais dificuldades que o Paulinho encontrou em 2023 para levar esse time
a esse auge, né? Porque vencer a divisão do brasileiro que você disputa, seja qual for a divisão, a dificuldade é gigantesca, Paulinho. Realmente o início foi muito difícil, né? Porque quando você chega num clube que ele acabou de cair, então a dificuldade é grande, dificuldade financeira, dificuldade até mesmo para trabalhar no campo, não tínhamos praticamente nada, então você tinha que superar tudo isso, mas como você mesmo frisou, eu sempre fui muito focado, cara. Chegava na hora do jogo, eu tirava todos os problemas de lado e focava no jogo e pensava que nós tínhamos que fazer a diferença dentro de campo, porque só iríamos conseguir mudar alguma coisa no Ferroviário se viessem os resultados. E depois, graças a Deus, assim, na pré-Copa do Nordeste, tudo começou ali. Quando nós entramos focados e crendo que poderia mudar realmente, passamos num sufoco, numa loucura de pênalti, né? E depois no segundo jogo também foi uma loucura de pênalti. Aí quando veio um pouco mais de alívio, né? Que aí a parte financeira já começa a melhorar um pouquinho, você entra, uma verba da Copa do Nordeste, você já sabe que vai receber o salário, né? Então tudo isso daí você alivia um pouco, mais até mesmo pelos atletas, né? Porque você trabalhar 30 dias e ver 40 dias, 50 dias, 60 dias e você não enxergar ainda da onde vai sair o dinheiro é difícil. E ali nós começamos a mudar, passamos ali a ter a Copa do Nordeste, são jogos que empolgavam o atleta e nós conseguimos classificar também de forma invicta. Aí perdemos o último jogo num time misto contra o Náutico, né? Mas já estava classificado. E aí, assim, jogando de quarta e domingo, tivemos um desgaste, acabamos saindo para o Fortaleza também, que foi uma potência, um gigante, né? Sim. Fortaleza. E tudo já começou a melhorar um pouquinho mais, né? Quando as coisas começaram a andar, depois veio a Copa do Brasil, passamos na Copa do Brasil, e facilitou um pouquinho mais. Então tudo isso daí ajuda, né? Que eu falo até para os meninos hoje. Nós precisamos ajudar o clube, para o clube ajudar a gente. Então essa dependência ainda existe. Lógico, quando eu saí daqui o ano passado, eu pensava que seria totalmente diferente, mesmo porque entrou a verba, né? Poderia ter sido, não vou entrar nesse mérito de administração que já não cabe a mim, mas a visão que nós tínhamos era totalmente diferente de quando eu cheguei aqui no final de 22, né? Que era um time que não tinha, o bolso estava furado e não tinha moeda, e aí nós costuramos o bolso, começamos a colocar a moedinha ali, né? Começou a encher o bolso, e aí melhorou um pouquinho, foi onde nós tivemos um pouco mais de tranquilidade, mas eu nunca perdi o foco, cara. Uma coisa que acho que ajudou bastante, eu fechei com os jogadores, focamos na competição, todas as competições que nós entramos para tentar ali liderar e ganhar e estar sempre em primeiro. E eu falo que assim, Série A são 20 clubes, Série B são 20 clubes, Série C são 20 clubes, mas você ganhar um campeonato invicto com 64 não é fácil. Então eu entendo que a Série D talvez é um pouco mais difícil, não só pelo fato de você ter muitos clubes, mas a logística é o que atrapalha muito mais do que os adversários, mesmo porque nós não jogamos com 64, jogamos com menos. Porém, essa logística, isso daí dificulta e muito. Os campos são diferentes de Série A, diferentes de Série B, diferentes de Série C. Não que eu queira valorizar demais a Série D pelo fato de eu ter ganho ano passado, mas o fato de você ter essa logística, os campos, os estádios onde você vai enfrentar os adversários, que a dificuldade é muito maior do que essas séries. Né? A gente lembra, por exemplo, a questão da viagem contra o Princesa, né? Princesa também. Que teve que pegar balsa. Esse foi Tocantins. Teve o Tocantins também, né? Toda a dificuldade. E você fala muito sobre atletas. Você fala sobre jogadores. O quanto ajuda para você ter jogadores como Douglas, como Ciel, o próprio Gabriel Martins, que chegou para uma vaga que antes era do Eric Puga, né, que na época jogava muito bem, depois se transferiu para o Ceará, e o Ferroviário trouxe o Martins, e o Martins se adaptou àquela posição e fez muito bem durante todo o ano de 2023. O quanto ter atletas como o próprio Alisson, que foi uma grande sustentação na defesa ao lado do Éder, para esses jogadores conseguirem juntar dentro do esquema que você tem idealizado e conseguir também executar isso em campo. É aquilo que eu falei anteriormente, acho que o treinador hoje que ele consegue extrair o melhor do atleta, esse é um grande treinador. Então nós conseguimos extrair deles o melhor. E você juntar todos eles com o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, o mesmo objetivo, acho que esse é o maior segredo que tem
para você construir um time vencedor, né? Então, ano passado nós conseguimos construir um time vencedor dessa maneira, mesmo saindo o Eric Pulga, que era uma das principais peças nossas. O Ciel machucou também durante acho que uns 20 a 30 dias. E aí o Alisson tomou conta fazendo os gols, né? Então assim, o zagueiro começou a fazer gol. Zagueiro artilheiro. Na jogada que nós fazíamos de escanteio, nós tínhamos que fazer alguma coisa para ganhar jogo, uma bola parada fazia a diferença. Então, tudo isso daí foi um trabalho difícil de se fazer, né? Tinha o Guedes também, que era uma peça importantíssima para a gente. Então assim, nós conseguimos extrair de todos eles uma coisa muito boa, que era aquela ajuda para o companheiro. Então ninguém ganhava sozinho. Sempre um ajudava o outro. Com toda a experiência do Ciel, ele estava ajudando todo mundo. Então, o Douglas, com toda a experiência dele também, pegando pênalti, sendo decisivo em muitas situações dos jogos para a gente. Então, isso daí não envaideceu ninguém. Então, todos eles tinham o mesmo pensamento e nenhum deles tinha uma vaidade querendo ser mais do que ninguém. Talvez alguns poderiam até ter essa vaidade, mas nós conseguimos fazer um time, uma família, que ninguém tinha essa vaidade, todo mundo pensava pelo clube e com o objetivo que era melhorar toda a situação. 2023 passa, o Paulinho Kobayashi junto com essa equipe fantástica que foi montada, uma família, né, por assim dizer, conquista a Série D, conquista vaga novamente na Copa do Nordeste, em Copa do Brasil e tudo mais. E aí no final do ano os torcedores são surpreendidos com a notícia de que Paulinho estaria se transferindo para outra equipe. Por que eu trago para a entrevista esse ponto? Porque eu entendo que todas as experiências do Paulinho fazem o Paulinho que é hoje. E essa experiência em Brasília, apesar de curta, foi uma experiência vitoriosa. A equipe do Capital chegou até a final do Campeonato Brasiliense, né, o Campeonato Candango, e era algo muito difícil de se imaginar, principalmente porque a gente sabe que tradicionalmente o Brasiliense e o Gama são os dois grandes times lá de Brasília. Então, só para a gente ter esse recorte, essa passagem por Brasília, o quanto isso colabora para o Paulinho ter esse crescimento e voltar para o Ferroviário já com experiência a mais dessa passagem. Essa daí é uma questão até legal para eu responder, porque as pessoas, quando eu saí, me julgaram muito no sentido financeiro, né? Você pensou só no dinheiro, você é mercenário, não pensou no clube, mas na verdade assim, o que me leva talvez até aos lugares são os desafios. Eu voltei hoje pelo desafio. Eu já não vim pelo dinheiro para o Ferroviário, eu vim pelo desafio de tirar de onde está, permanecer, ou até mesmo, quem sabe, brigar. E ninguém falou em nenhum momento que eu vim por dinheiro. Mas quando eu saí por dinheiro. Então, assim, quando você sai para um projeto de um clube que tem uma visão grande, 3 anos, 4 anos que eles disputavam, que eles tentavam chegar a ter calendário nacional, eles não conseguiam. Aí acharam que eu seria essa pessoa ideal, com um projeto grande, me dando carta branca para eu fazer a contratação que eu quiser, do jeito que eu quiser, e isso daí me traz um desafio grande de pensar, opa, peraí, eu vou montar, eu vou fazer e quero ver se vai acontecer. Agora, quando você se limita, olha, eu não posso contratar esse, não, mas tem que diminuir ali, vamos tirar daqui, não, lá foi diferente, lá, quem você quer, como você quer. Nós precisamos de um calendário. A partir daí a gente vai pensar para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então assim, acreditou no meu trabalho de uma maneira que poucos clubes acreditaram. Então isso me chamou a atenção para que eu pudesse encarar esse desafio. E eu encarei esse desafio da mesma maneira que eu cheguei aqui, consegui lá conquistar o objetivo, o calendário para 2025. Lá tem a Copa Verde, Copa do Brasil, Série D também. E aí a gente consegue esse feito de 4 anos que eles nunca chegaram numa final. Perdemos nos pênaltis, acho que ali poderia até ter ganho, tivemos a oportunidade de sair na frente ali, se tivesse feito o gol, talvez seria até campeão, uma coisa que seria, se já foi inédito para eles chegar na final, imagine você conseguir um título. Então eu fiquei satisfeito com o que eu consegui lá, e tendo a oportunidade também de poder trabalhar onde eu quisesse depois do Candango. Tanto é que eu estou aqui e pensando no projeto também de manter o Ferroviário na Série C. Aí o Paulinho vai e volta, óbvio, o bom filho a casa torna, disse até breve e realmente cumpriu, está de volta.
torcida do Ferroviário não queria outro nome que não fosse Paulinho. Isso é muito claro, é registrado em redes sociais, em opinião pública. A opinião da gente, da imprensa, os comentaristas sempre diziam: Paulinho é a cara do Ferroviário e esse Ferroviário é a cara do Paulinho. Voltando para cá, olhando para a câmera e dizendo para o torcedor do Ferroviário que está assistindo nesse momento, o objetivo do Paulinho em 2024 e principalmente o sentimento que o Paulinho tem nesse retorno para casa, de pegar na mão de cada funcionário do clube, de conhecer pelo nome todo mundo, de falar com eles e chegar e dizer: eu estou em casa e agora, após a primeira vitória já depois desse retorno, ter tranquilidade para conseguir seguir no trabalho. Bom, assim, a alegria é muito grande de poder vestir a camisa novamente, né? A gente sai, escuta algumas coisas e fica triste, realmente, né? Porque você faz tudo pelo clube, se entrega, deixa a família, abre o seu coração no sentido que aqui é minha casa, e você escuta algumas coisas que realmente entristecem. E quando eu retorno, muitos torcedores, vou dizer 95% feliz com a minha volta, e alguns ainda contestando em algumas situações, né? Várias situações assim que o fato de eu ter saído, até mesmo internamente, não quero entrar nesse mérito agora, mas quem sabe um dia eu ainda falo, mas internamente também, pessoas que não queriam que eu voltasse, que hoje percebem que eu volto de coração aberto. Eu não tenho um sentimento de mágoa, de nada disso, muito pelo contrário, eu gosto do Ferroviário. O Ferroviário para mim, como eu falei, foi um divisor de águas, onde eu tinha certeza que eu poderia levantar esse gigante adormecido, e esse gigante adormecido iria levantar minha carreira também. Então eu sou grato ao Ferroviário. Por isso que eu voltei para o Ferroviário. Eu não discuti muito a respeito de salário, mas discuti sim da parte ética, que teria que... eu não queria chegar aqui porque tinha um treinador, que a preferência era eu. Não, nada disso. Eu gostaria que fosse normal, como todos os lugares. Se não tem treinador, eu escuto e converso. Eu jamais viria aqui conversando antes, com intenção de querer entrar no lugar de qualquer pessoa. Jamais eu faria isso, porque foi exatamente o que aconteceu comigo em 2022. Então, o que eu não quero para mim, eu não queria para ninguém. Então, eu esperei, tanto é que me falaram, até fizeram essa pergunta, você não fez essa pergunta, mas fizeram essa pergunta, se quando acabou o jogo, se eu estava conversando, se eu estava na expectativa de vir, eu estava dormindo. Estava dormindo, não estava nem preocupado com o que poderia acontecer aqui, porque assim, a minha intenção, na verdade, não estava em voltar para o Ferroviário nesse momento. A minha intenção estava em olhar o futebol, mesmo porque assim, eu poderia estar em casa analisando qualquer outra equipe, né? Aí quando no outro dia que teve uma conversa mais profunda a respeito, e eu perguntei, tem ainda o treinador, eu não vou conversar, já não tinha mais, já tinha sido até anunciado, eu falei, agora podemos conversar. A partir daquele momento, aí sim, nós voltamos aí a conversa, e eu falei exatamente que eu tinha interesse sim em voltar para casa, né? Porque assim, o carinho que o torcedor teve comigo, esses 95%, eu estou vindo para retribuir esse carinho e me entrego da mesma maneira que eu cheguei aqui em 2023, da mesma maneira, cara. Esse mesmo espírito de vencedor, querendo vencer, não deixar que aconteça o que aconteceu em 22, que eu avisei também. Em 22, quando antes de iniciar a Série C, eu avisei e falei, olha, esse time aqui dificilmente vai permanecer, precisa ter muita mudança aqui, 70% precisa mudar, e eu ainda escutei umas coisas que não foi muito boa, e no final aconteceu o que eu avisei, né? Então, a intenção hoje é permanecer, pelo menos permanecer na Série C. O Paulinho é uma pessoa que a gente conhece, para quem convive, sabe do caráter, do respeito e também da educação e principalmente da inteligência. Então, o torcedor, acho que ele gosta do Paulinho por isso, e a gente, enquanto torcida amiga, agradece demais pelo espaço, agradece demais pela acolhida, por todo esse momento, ter disponibilizado esse espaço antes do treinamento que vai acontecer daqui a pouquinho, para poder falar conosco e principalmente falar com o torcedor, porque eu acho que nesse momento o torcedor quer ouvir o Paulinho, quer saber do Paulinho nesse retorno para casa. Paulinho, sucesso para ti, muito boa sorte, e a gente espera voltar aqui e entrevistar o Paulinho, quem sabe aí numa Série B. Quem sabe, né? Valeu, Paulinho, obrigado. Valeu, nada, e você, olha, segue o Torcida Amiga, chama eles aí, ó, @torcida.amiga. Vamos lá, vamos seguir. Eu sigo,
@torcida.amiga. É isso Tamo aí. junto. Paulinho que mandou, não foi nem eu, tá? Um abraço, galera. Até a próxima. Fui!